Fala, nação rubro-negra, o canal A Voz do Malvadão. Hoje com vídeo fazendo uma análise, deixando aqui a minha singela opinião sobre o momento difícil que o time do Flamengo passa hoje. Mas antes de tudo, venha pra cá, dê um like. Não, você não vai pagar nada. Nada. É só colocar o dedinho no like e apertar o like. O seu like, ele favorece muito, ajuda muito o canal diante da plataforma do YouTube. Não só dê o like, se inscreva no canal, faça um comentário sobre o assunto que vai ser abordado e compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas mídias sociais. Esse canal é um hobby meu, porque eu sou um cara que eu gosto muito do esporte, adoro futebol e adoro o time do Flamengo. Vamos olhar hoje com um olhar de torcedor, mas um olhar um pouco mais crítico sobre a performance do time do Flamengo nesse início de temporada. Porque o Flamengo está dando a sensação de que a cada jogo que passa, o Flamengo piora. Por que isso? Porque essa diferença tão grande do primeiro jogo com o time principal, na vitória contra o Vasco da Gama por 1-0, que foi mais de 30 e tantas finalizações em direção ao gol, ganhamos por 1-0 apenas. O goleiro do Vasco da Gama fez várias defesas excepcionais, e de lá para cá o Flamengo caiu de produção enormemente. Por que isso? Porque o Flamengo está tão ruim em termos de condição física dos seus principais jogadores. Qual a causa disso? Qual o motivo disso? Olha agora, né? Último jogo do Flamengo contra o Vitória do Bahia. Ganhamos de 2-1. Fizemos 2 penalizações em direção ao gol. Fizemos 2 gols. Olha só, né? Um aproveitamento de 100%. Magnífico. Espetacular esse aproveitamento. Tomamos um gol e o Alexandre fez o pênalti bobo. Se não fosse o Rossi salvar, teríamos saído de lá com empate. Mas o que mais chama atenção é a condição física dos principais jogadores do Flamengo. Você vê aqui o Léo Ortiz está visivelmente acima do peso. Está errando tudo o Léo Ortiz. Perde todas as bolas. Você vê o Arrascaeta, um craque, se arrastando em campo. Não tem a mínima condição física de jogar o Arrascaeta agora. Por que não preservar esses jogadores? Por que não fazer isso? Por que não preservar um pouco também do Pedro? O Pedro está mal tecnicamente, também porque está com o preparo físico aquém ao desejado, aquém ao adequado para competir. Por que não colocar os jogadores que estão com os melhores preparos físicos, também com a melhor parte tática, a melhor parte técnica também? Por que não isso? Contra o Vasco da Gama, eu me lembro, não jogou o Jorginho, não jogou a Arrascaeta, jogou, se não me engano, o Vitão. O Vitão hoje em dia apresentou melhor futebol do que o Léo Ortiz. O Vitão. Por que usar sempre o Léo Pereira? Dê uma chance para o Danilo ultimamente. Dê uma chance. O Royal é um cara que até hoje não disse ao que veio. Tem deficiência muito grande na parte defensiva. Na parte ofensiva também. Em que pese ele tenha feito um jogo um pouquinho melhor contra o Vitória. Que pese isso. Alexandre
Está morto em campo o Alexandre. Cadê aquele Alexandre do ano passado, que era um jogador regular? Jogador que praticamente não errava. Preparo físico bom. Hoje em dia não. O Alexandre se arrasta em campo. Se arrasta em campo. E veja por outro lado, Everton Araújo, um garoto da base. Subiu, está no Flamengo. Vem apresentando um bom futebol ultimamente. Preparo físico muito bom. Marca bem. Claro que tem muito a evoluir ainda. Mas é um jogador que tem futuro. Por que não colocar ele agora, nesse momento, que os outros estão aquém em preparo físico? Dá uma chance para esse rapaz ser titular. Quem não fazer isso? Jorginho está no departamento médico. Rascaeta se arrastando em campo. O Pedro muito mal das pernas. Léo Ortiz muito abaixo ao que ele apresentava na temporada passada. Por que não fazer um time mais físico? Por que não colocar contra o Botafogo, no meio que vem, um time com preparo físico melhor? Por que não colocar o Rossi? Preserva um pouco o Varela para o jogo contra o Lanús na Argentina. Coloca o Emerson Royal. Tira essa dupla de zaga. Prepara ela para o jogo contra o Lanús da Argentina na quinta-feira. Coloca aí o Danilo e o Vitão. Dá um descanso para o Alexandre e prepara o rapaz para o jogo na quinta-feira contra o Lanús da Argentina. Dá um pouco de chance também para o Arthur Lucas. Quem não colocar o meio de campo mais físico? Pode colocar aí o Pulgar, pode colocar aí o Everton Araújo, pode colocar o De La Cruz, pode colocar o Carrascal no meio de campo. Quem não faz o losango no meio de campo? Faça o losango. O Flamengo é melhor no formato 4-4-2, desse esquema. Aí coloca na frente o Cebolinha. O Cebolinha, ele é ultimamente o principal jogador do Flamengo. É o jogador que mais tem participações de gol nessa temporada. Já vem apresentando bom futebol desde o final do ano passado, o Cebolinha. Joga muito mais do que o Samuel Lino e não está tendo a titularidade dele o tempo todo no Flamengo. É questionado. Por que isso? E na frente, você pode continuar um pouco com o Pedro, mas eu faria um falso 9. Eu colocaria o Carrascal um pouco mais adiantado com o falso 9. E colocaria outro cara aqui na ponta direita, poder fazer um revezamento entre o Prata e o Diogo Teles, aquele rapaz que veio da base. Por que não fazer isso? O jogo contra o Lanús, temos que ter um time que tenha preparo físico adequado. Um time que vá lá e um time para competir contra o time da Argentina. Para depois, aqui no Maracanã, ganhar o primeiro título dessa temporada. Agora, se apresentar esse futebol mequetrefe contra o Vitória, nós não vamos ganhar nem do Botafogo, nem do Lanús. Felipe Luiz tem que ter coragem para separar as coisas. Tem que ter coragem para ver o que está acontecendo no campo e poder colocar e escalar o time com os melhores nesse momento. Os melhores fisicamente, taticamente e tecnicamente. Só assim o time vai evoluir. Tem que ter coragem. Eu sei que a cadeira pesa, como ele falou. Ele é muito bem remunerado para isso, para dar esse tipo de solução. Tá? E coragem também.
Porque é desanimador você olhar o time sendo pressionado pelo Vitória, um time com todo esse gabarito, um time que está andando em campo, um time que não tem pressão mais, o time está totalmente entregue dentro de campo. Prepara o Paquetá, prepara o Arrascaeta, dá um preparo físico adequado para o Léo Ortiz, para o Alexandre, para o Pedro. Vamos preparar esses caras para o jogo contra o Lanús. Já se passaram mais de 30 dias da apresentação do Flamengo. Então já está no tempo desse time evoluir. Tem que evoluir. Vamos torcer para isso. Tá? Porque precisa evoluir. Precisa muito. Daqui a pouco o brasileiro aqui, ó, Palmeiras venceu ontem o Internacional. Dentro da casa do Internacional. O Flamengo em casa empatou com o Internacional e quase que perde. Então precisa evoluir o Flamengo. Tem que ter coragem para escalar os melhores, como eu falei agora, em termos físicos, em termos técnicos, também em termos anímicos. Precisa disso. Então, vai para cá, aperte o like, deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Se inscreva no canal. Amanhã a gente vai ter outro vídeo para cá e eu acho que final de semana agora, ou então segunda-feira, vou fazer uma live. Eu vou deixar aberto aqui o link na live para qualquer pessoa que estiver assistindo entrar aqui e participar aqui da bancada da live também. Deixar aqui a sua opinião a respeito do nosso time no canal A Voz do Malvadão. Então um abraço para vocês.